Como deixar de ser inseguro? Bora lá. Insegurança tem a ver com um bloqueio emocional com o pai. Já que teve a primeira pergunta do Luciano aqui, o que é insegurança? Insegurança é um problema emocional com o pai. Ó, vários alunos de jornada interna entrando aqui. E quem está aqui na live, alguns quiserem falar, venceram esse problema de insegurança, viu, Luciano? E eu vou falar sobre esse problema, que é enfrentar cara a cara o problema emocional. Se você não enfrentar cara a cara, você vai sofrer. Então esse é o primeiro ponto. O Luciano fez uma pergunta: como vencer a insegurança? Ressignificando o problema emocional que você teve com seu pai. Qual que é o problema? Às vezes foi o problema semelhante ao meu. Eu já tive esse problema. Meu pai era ausente, casado, junto com a minha mãe, nunca saiu de casa, porém não era uma pessoa presente, que me pegava no colo, né, que estava junto com a família, sempre saía muito ausente, não brincava com os filhos. E era a forma dele de ser pai. E ele tem culpa nisso? Não, de forma alguma. Ele aprendeu desse jeito, foi o que ele pôde entregar. Mas essa ausência da figura do pai, de poder ser presente e trazer a segurança para o filho, é o que afeta a insegurança hoje sua, né? Que foi a pergunta do Luciano aqui, e às vezes de quem está na live aqui também. Problema de insegurança, presença, pai ausente. A figura do homem, do pai, ele traz segurança para casa. Por quê? Por isso que ele é conhecido como o provedor, o protetor. Ele que vai estar ali como linha de frente para proteger a família. Então, se não tem essa figura no lar, os filhos, né, a família é afetada, porque não tem algo seguro. A segurança é apontada para o pai. Por isso que hoje, às vezes, não só o Luciano que fez a pergunta, mas às vezes outras pessoas que estão aqui na live, inclusive eu sofri muito com isso, de ser inseguro de fazer negócio, inseguro de me apresentar em uma reunião, inseguro de fazer uma palestra. Eu já cheguei a ministrar uma palestra com mais de 1.000 pessoas. Para mim foi um grande desafio, porque as minhas palestras eram pequenas, 20, 30, 40, 50 pessoas. Chegar do nada, falar para 1.000 pessoas, quase 2.000 pessoas, foi assustador. Porque é um desafio, mas como que eu venço isso? Tem duas maneiras. A gente vai falar que é o primeiro ponto, como os 4 pontos a gente está entrando no primeiro. Como que eu tenho uma gestão emocional? Qual que é o primeiro ponto? Enfrentar o problema. Problema de segurança, enfrentar essa ausência que você teve do seu pai. Então todo problema de segurança, a grande maioria, 99% é a ausência de pai. A ausência de pai em qual sentido? De não ter a atenção que deveria ter na infância, o acompanhamento. Às vezes seu pai faleceu e você ainda era criança, você só viu a figura da sua mãe. Então criou um vale, e esse vale, eu te falo um negócio aqui, ó o Luciano que falando, perdi meu pai aos 6 anos. E esse vale, Luciano, você pode me afirmar aqui, ó, todo mundo que tem insegurança não tem sensibilidade espiritual com Deus. Tem dificuldade de ter intimidade com Deus, o relacionamento de distância com Deus. É um relacionamento não íntimo, não tem experiência com o pai. Então, quando a gente tem bloqueio emocional com o pai, automaticamente já tem um bloqueio com Deus na parte de ser sensível, de ouvir a Deus. Entendeu, Luciano? Se você puder afirmar se isso de fato está acontecendo com você, você é palestrante, eu sou trabalho também, dou palestra, porém meu foco são cursos ativacionais, inclusive, né, jornada interna aqui em Goiânia, Alphaville e Maringá. A insegurança é um bloqueio de autoimagem também. Por quê? Por não ter a imagem do pai, no caso, outra pergunta aqui. Por não ter uma imagem do pai, nós crescemos inseguros. Somos inseguros porque a segurança é passada pelo pai. Os bloqueios são gerados na infância, certo? Bloqueios emocionais. A gente está falando sobre gestão emocional, como ativar esses 4, como vencer essa dificuldade e ter uma gestão emocional. O primeiro ponto é enfrentar o problema. Então, se eu tenho problema de segurança, é problema de autoimagem. Que o Luciano falou, a dificuldade, Luciano, que você tem de ter sensibilidade a Deus por causa que você perdeu seu pai, né, com 6 anos de idade. Então, automaticamente você cresce tendo um relacionamento
de não intimidade com Deus. Às vezes criou uma imagem de Deus, de um Deus bravo, ou um Deus que só abençoa se fazer as coisas certas, e é um relacionamento distante, não de intimidade. Então isso se chama bloqueio com o pai. Se você não sabe, quem está aqui na live, o seu pai da terra representa o seu pai eterno. O pai da terra representa ao seu pai eterno. Se você tem treta com seu pai, automaticamente você tem treta com Deus. Em qual sentido? Você não é íntimo, você é distante, porque você não foi íntimo do seu pai terreno. Então, se você não tem intimidade com seu pai na terra, automaticamente, tá? Quem está aqui na live pode afirmar se está sendo assim o relacionamento. Tem dificuldade de relacionamento com Deus. Por isso que a figura do homem é afetada, é a mais afetada dentro de um casamento, de uma família. Sempre é a maioria das vezes, né? É o homem que trai, é o homem que deixa a esposa, que deixa os filhos, que foge, que não é presente, que não dá tanto carinho igual a mãe dá, que não abraça os filhos, que não beija, que não pega no colo. Ok, eu estou falando, por mais que seu pai seja falecido, perdeu o pai na infância, às vezes tem algum aluno aqui do Jornal Interno que passou por isso, perdeu o pai quando era criancinha, pequeno. Essa dificuldade é esse vale, você não tem uma figura de um pai. E por não ter uma figura de um pai, como quando fala Deus Pai, você já vê como um Deus Pai distante e não próximo. Por isso que é inseguro. Quando vai fazer alguma coisa, não tem segurança. Fala que tem fé, mas não tem fé. Por quê? Porque duvida. Duvida porque cresceu sem essa imagem. A figura do pai, o homem, ele traz essa proteção, essa segurança dentro do lar. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 14 anos. Praticamente tive que assumir algumas responsabilidades dele. Aí, ó, virou o pai da casa, né, o homem da casa, por causa que o pai foi embora. O marxismo cultural procura suprir ou anular a figura do patriarca. Exatamente. Minhas irmãs mais novas me chamam de pai. Por isso, assumiu a responsabilidade. E para você ver, não sei se é o caso, tá, Kleber? Mas as suas irmãs mais novas, não sei, né? Mas é só uma pergunta, se quiser vontade de falar aqui. Elas se casaram com homens mais velhos? O normal, quando a pessoa ela perde o pai, ou tem algum problema com o pai, alguma coisa do tipo, ela sempre vai buscar alguém que representa o pai dela. Aí ela não casa com o marido, ela está casando com o pai, com a imagem do pai, para suprir esse vazio. Perdeu o pai, ou o pai era muito importante, então tem que ser alguém que representa ao meu pai, no meu casamento. Então, quando não representa, eu não quero. Filho adotivo, ter algum bloqueio? Sim, então aqui o que eu estou falando aqui, ó, filho adotivo pode ter um bloqueio? Sim. Com certeza, ó, eu vou te explicar algo aqui para você entender. Não existe na face da terra alguém que não tenha bloqueio emocional. Não existe. Todas as crianças, sem exceção, serão bloqueadas em alguma medida. Eu tenho 2 filhos, tá? E é um desafio eu bloquear menos os meus filhos. Porque não tem como. Se você está ouvindo algum ensino assim, que tem como você criar os seus filhos sem bloquear eles emocionalmente, deixa eu te falar, é uma grande mentira. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não existe essa possibilidade de os filhos crescerem sem ter bloqueios emocionais. De uma forma ou outra, consciente ou inconscientemente, você vai bloquear os seus filhos. Como é feita a ressignificação? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Olha lá, aqui, ó, o Kleber, uma delas se separou, mas não era tão mais velha do que ela, e a outra solteira. Então, assim, quando eu tenho esse entendimento que a insegurança veio pela parte de figura do meu pai, eu já sei qual que é o problema. Qual que é o problema? Eu criei uma imagem do meu pai. Qual que é a imagem que você criou? Que você não se sente amado. Por exemplo, quem tem problema de insegurança não se sente amado. Não se sente amado por si próprio, não se sente amado pelas pessoas e também não se sente amado por Deus. Tem uma leitura de que as coisas
na vida dele é tudo difícil. Tudo difícil por quê? Porque eu sou inseguro. E na minha insegurança, olha a treta aqui, eu preciso de alguém fazendo algo por mim. E como não tem ninguém fazendo, eu não faço. Eu sou inseguro para fazer. Agora, se você cresce num lar, ó, eu era bloqueada inconsciente. A Adriana participou da jornada interna em São Paulo. Se você cresce num lar e vê que o seu pai resolve os problemas, é o cabeça, traz essa imagem para você, te pega no colo, você se sente amado por ele, pode ter certeza que você está sendo preparado para reproduzir tudo aquilo que seu pai te ensinou. Deixa eu te explicar algo aqui. Nós vamos reproduzir aquilo que os nossos pais ensinaram. E nesse processo de reproduzir tudo aquilo que você aprendeu na sua infância, que entra a ressignificação de você, de fato, começar a viver a sua própria vida. Senão você vive como um eterno dependente dos seus próprios pais. A insegurança gera medo também, sim. Com certeza. Então, nós somos inseguros, seguimos essa linha de ensino, porque foram gerados pelos pais, e só vamos reproduzir aquilo que os nossos pais ensinaram. E querendo ou não, a gente é uma fotocópia, né? É uma cópia dos pais, tem os mesmos comportamentos, o mesmo jeito de falar do pai, da mãe, a mesma forma de agir. Isso tudo foi reproduzido desde a infância. E sabe o que acontece? Se você não ressignificar isso, a sua vida aqui na Terra será dependente dos seus pais sempre. Por isso que você precisa entrar na sua gestão emocional, no controle da sua vida e começar a ter as suas próprias decisões. Uma pergunta aqui, abrindo nesse primeiro ponto, de enfrentar os problemas, que é o primeiro ponto que nós vamos falar sobre como ter uma gestão emocional. Enfrentar cara a cara, né? Bater de frente com o problema, enxergar, meu problema é esse, é insegurança, meu problema é esse, eu sou tímido, eu não consigo falar em público, eu não consigo fazer network, meu problema é esse. São problemas emocionais, autoimagem, insegurança, medos que são gerados pela falta de posicionamento de enfrentar o problema. Ao invés de enfrentar o problema, qual que é o outro caminho? É fugir deles. Se eu não enfrento cara a cara, eu estou fugindo dos problemas. E por fugir dos problemas, os problemas sempre estarão comigo. Nunca serão resolvidos. Essa história de colocar uma pedra em cima, né, o tempo cura, não cura nada. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Então vamos lá, primeiro ponto é esse, olhar de frente, cair para dentro e resolver essa situação. Já que ele está perguntando aqui, o que é problema de autoimagem? Autoimagem vem da insegurança, vem da parte emocional, porque se você tivesse o seu propósito clarificado e ativado, que é no seu espírito, e entender quem você é em Deus, você não teria problema de autoimagem. Então, onde é gerada a autoimagem? Às vezes pelo próprio pai, pela própria mãe, na escola, por amigos. Às vezes seu pai te chamava de burro, a sua mãe chamava você de nomes pesados, às vezes vagabundo, alguma coisa assim. Às vezes, não sei se você veio dessa criação, mas tem pessoas que infelizmente vieram, né? Comparar você sempre com o irmão mais velho ou com alguém lá de fora. Isso tudo vai gerando bloqueio de imagem, porque para mim ser perfeito eu tenho que ser igual ao meu irmão, eu tenho que ser igual a pessoa, eu preciso ser igual aquele aluno na escola. Às vezes você não tirava as melhores notas, e tinha alguém lá na frente que sempre tirava as melhores notas, e isso gerou um problema de você de autoimagem, de se sentir inferior. Porque a pessoa que está lá na frente, ou que está respondendo tudo, que está tendo as melhores notas, é melhor do que eu. Então na nossa cabeça a gente cria essa imagem de não aceitar os nossos próprios desafios. Então, quando eu não aceito meus próprios desafios, eu tenho um problema de autoimagem. Então, como que eu venço isso? É batendo de frente. Eu não posso permitir, continuar que as pessoas fiquem afetando a minha imagem como era afetada desde a infância. As pessoas que me criaram, meus pais, ou pelos meus irmãos, ou na escola, ou pela vida, pelos amigos, ou em qualquer área, em qualquer momento da fase da vida. Eu não posso permitir mais que o posicionamento contra a minha pessoa me afeta.
E isso se chama falta de gestão emocional, que é o primeiro ponto. Você não encara isso, você não tem um posicionamento. E por não ter um posicionamento, você tem um problema de autoimagem. Você acha que às vezes você não é capaz de fechar um grande negócio, você não é capaz de falar em público, você não é capaz, você não se sente aceito pelos demais. Você sempre fala, não, eu me contento aqui com isso, tá bom. O importante é que eu estou participando. Nunca busca um resultado melhor. Sempre vai se contentar com aquilo que de fato está sendo oferecido. Alan, já estou quase decorando as páginas 40 e 41 do seu livro. Tamo junto. Seus bloqueios têm intimidade com o seu propósito, exatamente. Então, quando eu me acho burro, vamos dizer assim, eu vou enxergar as pessoas da mesma forma. Quando eu me sinto incapaz, eu não vou conseguir, eu não vou ver as pessoas como alguém capacitado. Às vezes eu sou um empresário, tenho um negócio, então eu não vou ver meus funcionários que são capacitados ao ponto de entregar aquilo que eu estou buscando, que a empresa busca, porque eu me sinto incapaz. Então, se eu não enfrentar, que é o primeiro ponto, de cara a cara esse problema de incapacidade, de autoimagem que eu tenho, e vencer, eu vou sempre ver no próximo aquilo que eu vejo em mim. Então, essa é uma treta violenta. Vamos lá para você entender. Mano, é muito mais louco do que você imagina. Quem aqui já leu o livro Mais Esperto que o Diabo? Quem já leu? Fala, eu já li o livro Mais Esperto que o Diabo. Alguém já leu? Se não, tem um livro Mais Esperto que o Diabo, se você não leu, lê ele. Só que eu vou te falar um ponto aqui, que depois a gente precisa de mais live, só para a gente entrar. E aqui é um pouquinho, é complicado o que eu vou falar agora, só que você vai entender. Lá diz o seguinte, que 98% da humanidade são alienadas, só que não é 98%, é 100%. Alan, quem não são os alienados? Eu te falo, me apresenta um. Me apresenta só um. Olha lá, eu já li, né? Deixa eu te falar, não existe. Eu quero que você entenda aqui em um nível mais profundo, se você já ouviu sobre liberdade. Não existe um ser sequer na Terra que não seja escravo. Eu só conheço um que não foi escravo, que não foi alienado. Jesus, não tem mais nenhum outro. Todos os demais que vieram antes e que veio depois são alienados. De uma maneira ou outra, você está preso em alguma coisa. Você sabia disso ou não? Só que uns são presos mais, outros menos. Quando você está preso muito, você acha que tem pessoas livres, mas não, ela está escravo em uma medida bem menor que a sua. Uma medida bem menor. Que em alguns momentos ela se sente livre. Não, mas ela é escrava. Vamos aprofundar sobre isso, como eu estou no primeiro ponto de enfrentar os problemas. Você quer ser realmente livre? Deixa eu te falar um negócio, tem que enfrentar cara a cara tudo aquilo que tem te escravizado. Se você for fazer algumas perguntas e colocar aqui, você vai ver o nível de tantas coisas que tem escravizado a sua vida. Ah, mas você que está ensinando isso, é um desafio meu também. Sabe por quê? Mesmo eu que estou ensinando, em algum nível, eu sou escravo de alguma coisa. Não existe ninguém, absolutamente ninguém na Terra que seja livre. Vai chocar. É isso, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Até eu que estou ensinando, estou no processo de liberdade. Só serei livre quando receber um corpo glorificado, se você entende sobre isso, na glória. Aí sim acessarei a liberdade ao máximo. Estamos passando por um momento de alienação. Sim, é o Covid, por exemplo. Aí, quem tem a máscara em casa? Tem alguém que não tem a máscara? Se tem alguém que não tem a máscara, então você não está indo em mercado, você não vai nem lugar. Tem alguém que não tem uma máscara? Jornada interna ou qualquer outra máscara? Jornada interna não, você vai ter a sua mascarinha. Tem que colocar a máscara para ir no lugar. Vai lá então, você que é livre, bonzão, entra no mercado sem a máscara. Você não é o bom?
Cara, eu fico indignado, sabe? Porque assim, tem coisas que a gente quer passar e existe uma medida tão profunda em algo que eu não preciso, eu não tenho que criar uma mentira para trazer um ensino para você. Eu não venho falar aqui sobre alienação, sobre liberdade, sendo um cara que fala, eu sou o Jasper, eu sou o super-homem, agora ninguém mais me prende. Mentira. Isso é mentira. É um processo. Por isso que a alma está sendo salva todos os dias. Sabia que você vai passar por 3 salvações? Não quero entrar nessa parte espiritual, mas entrando, só um pouquinho. Existe a salvação do espírito, da alma e do corpo. Sabe qual a salvação que você está hoje? Eu e você? Da alma. De ela não ser alienada por alguma coisa. Essa é a alienação. Que não existe ninguém na face da terra que não possa estar alienada a algo. Só que existe pessoas que estão alienadas menos, outros mais. Entendeu? O nível de alienação é menos ou mais. Fala, Roger. Tamo junto, lindão. Pessoal, desse primeiro ponto aqui, sobre confronto, de você enfrentar, né? São 4 passos fundamentais da gestão emocional. O primeiro é você identificar e enxergar quais são os problemas que você precisa vencer. Quais são os problemas que você precisa vencer? Nós somos aqui, somos generais, somos os valentes, somos isso, somos aquilo, somos o patriarca, somos o exército, somos o filho do Deus vivo, somos isso e aquilo. Beleza, você é tudo isso. Mas tudo isso que você sabe a seu respeito não te faz ser livre. Você está nessa terra que te aliena e te prende a alguma coisa. Se não sabemos quem somos e para o que estamos, ficamos doentes da mente. Exatamente. Doença emocional. Você fica abatido nas suas emoções. A alma são emoções. Sim, as emoções, a alma ela tem algumas faculdades. E uma delas é a emoção, que é mente, vontade e emoções. Se você reage às coisas, você está reagindo conforme as suas emoções. Se você age, você está agindo em sabedoria. O agir é sempre pensar. O reagir é sem pensar. Eu reajo. Por causa das minhas emoções eu tenho reações. Mas quando eu paro, penso, eu estou agindo em sabedoria. Então as emoções, elas sempre vão nos levar a reagir. E por isso, muitas vezes nós vamos bloquear os nossos filhos ou vamos ser bloqueados porque estamos reagindo e não agindo. Então existe uma grande diferença entre você agir e reagir. Se você só reage, você está sendo ou está bloqueando ou você está bloqueado. Porque as coisas estão afetando as suas emoções ao ponto de você reagir. E por não ter uma gestão emocional, eu reajo porque eu fui ferido, eu fui abalado, eu estou sofrendo, mexeu com as minhas emoções, mexeu comigo e por isso eu tenho uma reação. E quando eu tenho uma reação, eu vou gerar um outro bloqueio em mim e em pessoas. Vou falar o que não deveria falar e estou afetando alguém. Então eu preciso ter uma gestão emocional e ter sabedoria para não reagir e sim agir em sabedoria. Pensar antes de fazer. Ficar em silêncio. Parar e falar o que eu vou fazer diante dessa circunstância. Mas o problema é, o emocional está tão abalado que a gente nem sabe o que é pensar. A gente só sai reagindo, bloqueando e sendo bloqueado. As nossas reações só mostram o quanto de bloqueio que nós temos. Essa é a treta. É uma treta violenta. A gestão emocional, que se você não tem, e é uma das coisas que eu estou abordando aqui no primeiro ponto, não vai ter como entrar nos 4 pontos aqui sobre gestão emocional, a gente vai ficar só no primeiro, é o confronto. Você confrontar as suas emoções. O problema é que eu e você somos feridos e logo, rapidamente, reagimos. Porque precisamos dar uma resposta. Precisamos provar para alguém que nós somos alguma coisa. Precisamos provar a nossa razão, que nós estamos certos. Precisamos de nos defender. Por isso, mostra o quanto nós somos escravos. Quando eu preciso me defender de algo, mostra que eu sou escravo daquilo que me afetou. Por que Jesus não precisou de defesa? Porque ele era livre de tudo. Para que ele vai se defender de algo que ele
Não precisa. Então, quando você reage, só mostra o quanto você é bloqueado. Mas quando você pensa e age, só mostra o nível de maturidade e sabedoria que você tem. Casamentos estão sendo afetados, criação de filhos estão sendo afetados, relacionamentos estão sendo afetados. Sabe por quê? As pessoas não agem, elas reagem. Reagem sem saber. É uma reação a um bloqueio que eu tenho. Se você tem bloqueio, há uma forma de identificar rápido o bloqueio. Você reage ou age? Está reagindo ou está agindo? Porque quando te fere, mostra que você é bloqueado. Muitas vezes fazemos errado tentando nos defender. Exatamente. Defender do quê? De algo que você é preso. É muito simples entender o nível de algo que nós estamos presos do que não estamos presos. As nossas reações mostram os nossos bloqueios. Exatamente. Então, quando nós não sabemos dar o golpe certo, que é em sabedoria, nós somos golpeados pela informação e fazemos que esse nocaute seja mais forte ainda com a reação. Quando eu devolvo algo que me afetou, eu estou potencializando, né, essa luvinha aí que o Kleber mandou, potencializando a luva de boxe que vai entrar na minha cara. Mais forte ainda, porque eu potencializei algo que me afetou, ao invés de ressignificar a informação que eu recebi. A nossa resposta vai determinar se a gente vai se tornar ainda mais preso a algo. A nossa resposta vai determinar se eu vou ficar preso a alguma coisa. E dentro de toda essa quarentena que nós estamos vivendo, o que está te prendendo? Na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, na sua vida profissional, financeira, o que está te prendendo? Aonde você está sendo nocauteado e quais são as suas reações? Como você está enfrentando cara a cara, que é o primeiro ponto. Como que você enfrenta esse cenário que nunca vivemos antes? Quarentena. Estão passando um momento de aprendizado. Como que está sendo os nocaute? Tudo que está vindo está te golpeando? Ou você está tendo sabedoria para lidar com os golpes? Porque se não tiver, você vai acordar todos os dias na lona, afetado com as contas, afetado com a falta de emprego, afetado com a falta de ideia em executar alguma coisa, conexão, falta de recursos, falta de paciência, falta de atenção, falta de tudo. Por quê? Falta gestão emocional. Tudo se baseia na gestão emocional. Sei que a gente fala muito da parte espiritual aqui, hoje a gente nem está entrando muito. Mas não adianta também ter gestão emocional e não saber quem você é no seu espírito. Não adianta de nada. Inteligência emocional, se eu não sei nada de vida espiritual, quem eu sou em Deus, qual fonte que eu estou bebendo água, da onde eu vim, para onde eu vou. Então o nível de liberdade é muito mais além do que a gente pode falar em live ou qualquer curso que você faça. É muito mais. Porque é um processo, não é algo instantâneo, ser livre. Então todos vão morrer escravos? Com certeza. Fala hoje, Alan, sobre ressignificação, por favor, vou falar. A vida profissional, o meu contrato de trabalho está suspenso. Afeta, por quê? Tinha uma dependência. Pô, da onde vai vir o recurso agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu sei, e não é fácil, mano. Eu não tenho que trazer aqui um ensino para você falar, é fácil. Não, mano, é um desafio seu, de enfrentar cara a cara. O que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa, criar uma nova ideia, executar algo novo, que sai da área que você dependia. Não tem mais. Agora é um desafio de você sair de uma caixa e enfrentar. E outra coisa, não vai ter ninguém que vai fazer por você. E serão poucas pessoas, se existir. Isso aqui não é uma notícia ruim não, tá? Que vão querer te ajudar. Porque o ser humano tem um monte de problema. Cada um está com o seu problema. Cada um tem os seus problemas, seus desafios em enfrentar. E às vezes a pessoa, ela quer até te ajudar, mas ela não consegue ajudar a si mesma, como ela vai ajudar alguém? Então é um desafio. É um desafio, Luciano, seu, de você enfrentar e falar, cara, eu vou cair para dentro. Tenho 3 pessoas que dependem de mim.
É por elas, é por essas pessoas que tem que cair para dentro. Buscar algo novo. Não ficar só ouvindo ideias, é executar. É executar. Porque infelizmente, Luciano, assim como você e qualquer outra pessoa, não tem ninguém que possa te ajudar. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. Você tem um Deus que decretou uma obra consumada ao enviar o Filho dele. Para aquilo que você precisar, está consumado. Mas depende da sua fé e da sua ação. A fé sem obra é morta. Por isso você tem que ter fé e ter uma ação. A oração, você ora e tem uma ação. Você tem fé e vai lá e faz. Aí você vai trazer o sustento, vai trazer a provisão e sua família não será abalada, porque você foi chamado para isso. E diante dessa palavra, isso está consumado para você. Não fique preso ao que a empresa fez contigo. Aqui a circunstância, dessa quarentena fez que a empresa se posicionasse dessa forma com você. Você não é o único. Mas saiba, você pode ter uma ação diferente que muitos não estão tendo, estão se entregando, que é o primeiro ponto. Não estão enfrentando cara a cara o problema. Não estão batendo de frente. E por não bater de frente, fica dependendo, refém de algo lá atrás. Eu fico refém daquilo que eu dependo. Eu dependo disso, então não tem como. Eu não quero sair dessa zona de conforto. Isso é injusto. Não tem como vencer. Se você ficar olhando os culpados, quem é culpado, não tem como avançar sendo vítima. Não tem como avançar olhando por qual motivo esse problema foi gerado. Não tem como. Eu só vou avançar se eu enfrentar cara a cara. Esse é o primeiro ponto. Enfrentar. Olho no olho. Pegar, colocar a faca nos dentes e falar: agora eu vou combater o bom combate, vou completar essa carreira e vou guardar minha fé nessa situação. Pode acontecer o que for, eu não vou retroceder. Eu vou bater de frente. Aí eu te pergunto, quais são os seus problemas emocionais que você está fugindo, que você precisa bater de frente? O Luciano e outras pessoas falam aqui, questão da família. Tenho 3 pessoas que dependem de mim. Esse é um problema emocional, está te afetando, sua família. O que vai acontecer? Enfrente esse problema, faça algo diferente, que você nunca fez, para ter um resultado diferente. Não tem como, tem que cair para dentro. Nem que for vender água no semáforo, não sei o que você vai fazer, mano. Vai para o empreendedorismo, faça algo que te dê uma velocidade mais rápida. Até vender água no semáforo, eu te falo que vai te dar mais recursos do que estava te dando. Pega uma estratégia, se veste igual aqui é uma ideia mesmo. Isso aqui, se você pegar essa ideia aqui, acontece aqui em Goiânia. Não sei se já alguém de São Paulo ou outras cidades estão aqui, já viu isso. Eu já vi cara vendendo água no semáforo, vestido de garçom. O cara está de garçom, todo bem arrumado, com a bandeja, colocou as águas e vendendo a água no semáforo. Sabe por quê? Porque o cara, ele sabe o que tem que ser feito, depende só dele, não tem vergonha, ele vai enfrentar. Então ele está dando o melhor, ele não está sendo apenas um vendedor de água. Ele colocou uma roupa de garçom, pegou uma bandeja, colocou as águas, um paninho, com luva, e está dando o melhor no atendimento dele. É uma ideia. E dentro dessa ideia, uma grande oportunidade de negócio. E se você pegar, isso aqui é uma ideia de negócio, se você pegar e abrir, de Homem-Aranha, os caras estão inventando, mano, pelo amor de Deus, faça algo diferente. Dá para abrir um negócio de vender água na rua, sabia? Você pegar uma van, sei lá, o seu próprio carro, você compra água, contrata as pessoas, dá um uniforme para as pessoas e dá a oportunidade. Fala, tenho caixa, tem as águas, vou te deixar no ponto, vou te dar uma participação, você vai ter uma alimentação, vou te dar um salário, sei lá. Solta um no semáforo, outro semáforo. Você faz um grande negócio de vendedores de água. Tudo autônomo, pode fazer. Tem tanta coisa que é autônomo. Sem problema nenhum. Pessoal, ó o Marcos aqui, Homem-Aranha, exatamente. Primeiro ponto, nós ficamos só no primeiro ponto aqui, não tem como ir para os outros. Eu vou marcar outra live. A próxima live, a agenda aí, hoje é terça. A próxima live a gente vai fazer na sexta-feira, tá? Sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu tenho que olhar minha agenda aqui.
para falar sobre o segundo ponto. Esse é o primeiro ponto, tá? Sobre bater de frente com a dificuldade. Quem chegou na live aí, já te falar, sejam todos bem-vindos. Nós estamos trabalhando aqui sobre gestão emocional, vamos falar sobre 4 pontos. Hoje é a primeira live, vai ter outras lives para concluir esse ensino. E o primeiro ponto é, bata de frente com os problemas. Já viram um jogo que pagam via PayPal? Sim, daí eu não entendi a sua colocação aqui. PayPal é o aplicativo de compra e venda, né? Jogos, não entendi. Vamos lá. Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é, caia para dentro. Não tem como você vencer um problema fugindo dele. Não tem como você ter gestão emocional pedindo para que outras pessoas contornem. Alan, mas você falou que todo mundo é escravo? Sim. Seja bem-vindo ao mundo que você não conhecia. Todos os seres humanos que existem na face da terra são presos a alguma coisa, em uma medida menor ou numa medida maior. Depende como eles estão lidando com a própria vida e com os problemas que estão surgindo todos os dias. Se as coisas de fora me afetam, mostra que eu sou bloqueado. Vamos lá, você quer entender sobre... Eu vou só dar uma palhinha aqui sobre isso, só para você entender o nível de alienação. O livre, sabe quem que é livre? O livre, ele não tinha que ter medo da morte. Por que tem medo da morte? Porque ele é livre. Se ele fosse livre, não tinha medo da morte. Aí ele tem medo então de empreender, então não é livre. Ele tem medo de o dinheiro acabar, não é livre. Ele tem problema no casamento, não é livre. Me fala um casamento que não tem problema. Pelo amor de Deus, me fala um. E quer falar sobre liberdade? Pelo amor de Deus, liberdade é muito mais profundo. Os problemas do casamento me afetam, afeta você, afeta todo mundo, quem é casado, quem tem filhos, quem tem uma vida profissional, você tem alguma coisa que te afeta. Não existe um ser na terra que não seja bloqueado. Não existe, ponto final. Só que a gente quer ensinar algo sobrenatural. Oh, não existe. Sabe quem nunca foi bloqueado, que passou pela terra e nunca foi? Só existiu um, Jesus, nenhum outro. Nenhum outro ser humano, nenhum outro. Só um homem passou pela terra que não tinha problema com bloqueio emocional. Todos os outros tiveram e têm, mesmo que tenha menos. Todos têm e todos vão morrer tendo. O único bloqueio que foi resolvido se chama desbloqueio espiritual. Quando nasceu de novo, acabou. Aí você foi desbloqueado porque você se tornou filho. Mas o bloqueio na alma é até a morte. Uns com menos, outros com mais. O que é liberdade para você? A meta é vender, quem não vende não prospera. Jesus, exatamente, o único cara que passou na terra que não tem bloqueio se chama Jesus. O que é liberdade para mim? Eu acabei de falar. Se você é livre, você não tem problema nenhum na vida. Isso é liberdade. Você não é afetado no seu casamento, você não é afetado no relacionamento com seus filhos, você não é afetado com essa quarentena, você não é afetado com a falta de dinheiro, você não é afetado com a falta de oportunidade de negócio, você não é afetado com ideias, com amigos, você não é lembrado. Me fala aí, quem consegue viver fora dessa caixa? Me mostra só um na terra, um! Não tem, mano. Então para de lorota. Para de lorota. Para de lorota. Eu te falei de um desbloqueio que chama espiritual. Nasceu de novo, você é desbloqueado no espírito. Deixa eu te falar, não existe essa conversa que todo mundo é filho de Deus. Você só se torna filho de Deus quando você nasce de novo. E isso tem que nascer do espírito. Tem muita gente que só tomou banho de piscina e fala que é filho. Nascer, receber do Espírito Santo, aí você foi desbloqueado no seu espírito. Aí esse bloqueio você não tem mesmo não, esse aí foi resolvido. Agora eu estou te falando de bloqueio na alma. Alma. Processo, é processual. Por isso que a própria palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O processo da transformação da alma, que é a salvação do processo. A gente pode chamar essa aqui de processo da salvação, que é da alma. O processo da salvação que eu falei aqui no início, que é o espírito que já foi salvo, foi desbloqueado. Glória a Deus, aleluia. Estou resolvido. E esse agora da alma? Se é um processo,
se eu sou transformado de glória em glória, se eu não tenho me conformar com este mundo, mas ser transformado pela a renovação da minha mente, existem vários bloqueios na minha alma que impede de eu cumprir um propósito que está no meu espírito. O propósito está no espírito e a alma, que é a luta de transformação para acessar quem eu sou. É simples, fácil de entender uma verdade que não tem que ser escondida. É simples assim. É simples. Todos nós estamos num desafio, seja menor ou seja maior. Todos num desafio de entender o que é liberdade. Sabe o que é liberdade? É viver como Cristo viveu. Me mostra como que vive. Um que vive igual a ele, só um. Não existe ninguém. Não, mas nós estamos na dispensação do Espírito. Beleza, eu te falei do desbloqueio do Espírito. Agora, se você não pegar esse primeiro ponto, que é o tema da live, 4 pontos fundamentais para ter uma gestão emocional, e bater de frente com aquilo que tem te prendido, você vai ficar preso, você não vai avançar, aquilo vai te prender. Aí você saiu daquela prisão, mas eu achei outra. Exatamente, isso é a vida inteira. Por isso que é uma das coisas que eu trabalho na jornada interna, é um processo de desconstrução e construção. Até a morte, nós vamos morrer aprendendo. Ninguém vai morrer sabendo tudo sobre criação de filhos, vida conjugal, finança, empreendedorismo, qualquer coisa que seja. Todos que passarem pela terra vão morrer aprendendo. E quando morrer, não vão saber tudo. Muitos são espirituais, ótimo relacionamento com Deus, mas muitos bloqueios emocionais. Exatamente. Porque o relacionamento com Deus é espiritual, o emocional é para a gente entender quem nós somos em Deus. Se não tiver uma conexão de alma, corpo e espírito, não adianta de nada. Não adianta eu trabalhar gestão emocional se eu não sei nada da parte espiritual e também não sei nada do racional. São 3 inteligências, QI, QE e QS. Então o bloqueio está na alma. O bloqueio do espírito, só nascer de novo, resolveu, o espírito está pronto. Viva eternamente, acabou. Agora o da alma é o processo. Jornada interna em Goiânia em breve, em Alphaville e Maringá também. Ser uma pessoa que não se preocupa com as coisas materiais é um bloqueio? Sim, também. O que me faz ser um alienado? Bloqueios emocionais. Porque é a sua mente, que é uma das faculdades da alma, que te prende a algo. É a mente que prende. A informação que vem. A configuração mental vem pelas informações. Você pode anotar isso se você não anotou. O medo, ele não existe. O que é o medo? É uma semente, é uma informação. Pum, jogou. Aí virou um pensamento seu. Uma informação que já veio de fora, você alimentou esse pensamento. E a sua mente, que é uma terra fértil, que ao mesmo tempo que a sua mente que pensa, é os dois, olha que loucura. A sua mente é uma terra fértil que recebe o pensamento, a informação. E ela, como uma terra fértil, ela dá um fruto, pensando a mesma coisa que você recebeu. Aí você alimenta esse pensamento na sua mente. E o fruto é rápido, mano, é muito rápido. A gente fica com medo de alguma coisa. Fui afetado, Covid, sei o que, quarentena. Cuidado! O dinheiro acabou, foi mandado embora, a empresa fechou, isso e aquilo. E agora o que eu faço? São as informações, circunstâncias. Pum, caiu na minha mente. Terra fértil. Fui alienado a todas essas informações. É muito simples de entender o que é uma alienação, o que é uma crença limitante, um bloqueio emocional. Isso é o que faz o ser alienado. Tudo aquilo que te preocupa e te deixa mal, que te gera preocupações. Tudo isso. Amigo, quem conhece a frequência do reino não se apavora com a frequência da terra. Exatamente. Conhecer a frequência do reino é muito bom. E eu conheço, não é de hoje. Conheço desde 25 de abril de 2007, onde eu tive a experiência do novo nascimento. Mas eu quero te falar algo. Se não tem gestão emocional, não vive aquilo que era um reino. Não vive. Não tem como viver. Tá? Paulo, que foi o cara, ele tinha um espinho na carne. Me fala quem não tem seu espinho. Então essa sua afirmação já cai por terra. Não tem como. Já cai por terra. Quem conhece a frequência do reino não se apavora com a frequência da terra. Você tem filhos, você tem cônjuge, você tem pessoas que dependem de você.
É muito bonito falar isso. Não sei se é uma pergunta. Se for uma pergunta, eu estou te respondendo. Mas se for uma afirmação, está caindo por terra a sua informação, a sua afirmação, o seu achismo, né? Geralmente foi preso devido a uma rejeição na infância. Exatamente, anotei, verdade. Então assim, não tem como. Temos filhos, eu tenho 2 filhos. Como não me afeta? Meus filhos, mano. Não é qualquer coisa, é meus filhos. Meus filhos. Você tem filho? Você que tem filho, você sabe o que é um filho. Casado, você tem pai, tem mãe, você tem pessoas. Terra, estamos aqui na Terra, não estamos em Marte não, estamos na Terra. Então quer dizer que agora eu sou tão espiritual. Mas se você lê a própria palavra, até os discípulos de Jesus, vamos lá, a gente tem um nível espiritual tão top, mais do que os discípulos, né? Os discípulos de Jesus repreendeu os ímpios que estavam trazendo as criancinhas para Jesus, está lá em Marcos, e repreendeu os ímpios que estavam trazendo as criancinhas para Jesus, e Jesus falou, opa, deixa que trago. Jesus repreendeu os discípulos, porque os discípulos estavam impedindo que as crianças chegassem até Jesus, e Jesus chamou a atenção dos caras que eram discípulos. Olha a mentalidade de um discípulo, os caras espirituais, andando com Jesus, repreendendo os ímpios, porque estavam trazendo crianças para Jesus. E Jesus falou, deixa as crianças entrar, porque é delas o reino dos céus. Em verdade vos digo, se vocês não converterem e se tornassem igual essas crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E a gente quer falar de espiritualidade? Pelo amor de Deus, vai estudar, vai ler a palavra. Se os discípulos tiveram dificuldade, quem somos nós para não ter? É um processo meu e seu de acessar realmente quem nós somos com uma verdade e não com uma conversa furada. Como eliminar os males pela raiz? Falei aqui já. Deus abençoe sua nação. Tá difícil mudar meu interior, religiosidade. Exatamente, mano, deixa eu te falar. Eu tenho nojo de pessoas que arrotam espiritualidade. Toma cuidado com isso. Não conhece nada da palavra e quer falar da palavra. Entendeu? Não conhece da palavra e quer falar. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, em tudo. Sim. Por quê? Eu sou no espírito e minha alma. Como que resolve? É um processo que depende de mim e você. A mente tem que ter uma conexão. Tem que ter uma conexão com a consciência. Se você não sabe, a consciência é uma das faculdades do espírito. E a mente é uma das faculdades da alma. Se minha mente não tem uma conexão com a consciência, eu não consigo trazer à existência quem eu sou no espírito. Por isso que eu falei, alguns são abalados numa medida bem menor, e outros são abalados numa medida bem maior. É ressignificação de crenças limitantes e de gestão emocional, de bater de frente com os problemas para poder avançar e sair dessa caixa de religiosidade. Se prova te faz orar, ela já foi uma bênção na sua vida. Não entendi. Se a prova te faz orar, ela já foi uma bênção na sua vida. Sim, eu acho que... Exatamente. Se está me levando a ação, né? Eu acho que é isso a sua afirmação aqui. Se uma situação, uma prova, uma dificuldade está me levando a ação, a uma oração, já mostra que aquilo foi muito importante. Deixa eu te falar. Você quer conhecer alguém? Dê poder, dinheiro para ela, você vai potencializar quem ela é. Fama, a gente nem conhece quem nós somos realmente. É um processo. E o processo meu e seu é ter uma gestão emocional ao ponto de entender quem nós somos no espírito, para que a nossa alma não atrapalhe a viver quem realmente nós somos. Porque a palavra de Deus fala que de tudo que devemos guardar, guarde o coração, porque é dele que procede a vida. E só que o coração do homem, a mesma palavra que diz que nós devemos guardar, porque é dele que procede a fonte de vida, é a mesma palavra que diz que o coração do homem é enganoso. Então, o que está falando? Gestão emocional. Se eu não sei gerir as minhas emoções, como eu vou viver quem eu sou no espírito? Porque todos os princípios e propósitos estão no espírito e não na alma. Se não tem uma ressignificação de crenças limitantes, uma construção de uma mentalidade inabalável, de buscar a viver quem eu sou no espírito, eu vou ser afetado todos os dias. E é necessário, assim como nosso amigo falou aqui, o Aleph,
que as provações, as dificuldades batam de frente com a gente, para a gente bater de frente com ela em oração. Eu oro e tenho uma ação, caio para dentro, para vencer aquilo que mostrou que estava dentro de mim. Os problemas, dificuldades, as circunstâncias só vai revelar quem nós somos, não vai revelar as pessoas, revela quem você é. Às vezes você está entrando na minha live aqui a primeira vez e está sendo confrontado com o ensino. Sabe por quê? Porque você construiu uma mentalidade de quem você é. E se você realmente se diz que é livre, por que você está incomodado com o que eu estou te dizendo? Porque se você é livre, você não deveria nem estar incomodado. Não é liberdade? Por que te incomoda? É simples entender. É um processo meu e seu, de qualquer pessoa que existe na face da terra. A liberdade só existe para aqueles que estão no processo e entender: eu não sei tudo e vou aprender. Não sei tudo, vou aprender. Não sei tudo, vou aprender. É se esvaziando e se enchendo, se renovando todos os dias. Esvaziando, se enchendo e se renovando todo dia. Eu não tenho religião, mas sempre acreditei em Deus. Isso é normal? Sim. Quais os princípios? Como ter constância, como ser disciplinado. Religiosidade é complicado. Exatamente, religiosidade, te falar. Todo ser humano que existe na face da terra é religioso a alguma coisa, está preso. Religião é o quê? É um ensino, é algo que eu fui preso. Por exemplo, estou trazendo aqui uma religião. O tema da live, gestão emocional, os 4 pontos fundamentais. Isso pode se tornar um ensino religioso. Religioso qual ponto? O que é religião? É um ensino que me prende em algo, em uma visão que eu tenho que seguir. Isso se chama religião. Tudo aquilo que foi criado, isso do homem, tá? O homem inverteu isso. Só que no original, a palavra religião significa religar o homem a Deus. Você pode ver, Jesus ganhava as pessoas e enviava as pessoas para casa. Igual quando ele fez a libertação daquele endemoniado gadareno. Foi liberto, mais de 2.000 porcos, desceu o ribanceiro, acabou com a economia da cidade. Os caras expulsou Jesus da região: vaze daqui porque você está dando prejuízo para nós. Aí o cara que foi liberto de uma legião de demônios falou: ei mestre, deixa eu te seguir. Jesus falou: ei, volta para a sua família. Olha aí, olha o nível. Vai lá voltar e desfrutar daquilo que você nasceu para desfrutar. Buscar o fruto do Espírito e a busca da gestão emocional também. Explique qual a verdadeira religião. Muitas pessoas não sabem. A verdadeira religião é você, sua família. Porque quando fala lá em Tiago, cuidar dos órfãos da viúva, é porque o patriarca foi retirado. Então, não é cuidar dos órfãos da viúva, também, tá? Também. Mas, em mais profundo ei, volte para sua casa e cuide do seu casamento, dos seus filhos. A religião, a verdadeira religião se chama família. Se a prova que você está passando te fez dobrar o joelho e orar, ela já foi uma bênção na sua vida, exatamente, pois a vitória é certa. Deus já determinou para que dominarmos a terra. Exato. Tudo aquilo que me afeta e eu não fujo da luta, que é o primeiro ponto que nós abordamos, não teve como entrar em outros pontos aqui, bate de frente, olha no olho, fala: eu vou cair para dentro. Esse desafio, que é o primeiro ponto da gestão emocional, de encarar, orar e ter uma ação, faz que a gente não fique preso ao problema, porque o problema, quando me afeta e eu fujo, eu não tenho gestão emocional, eu estou reagindo àquilo que feriu as minhas emoções. Reagindo é o quê? Fugindo, ou dando uma resposta errada, magoando ou ferindo alguém que nos feriu. É impressionante, quando alguém nos fere, automaticamente a gente quer ferir. Por quê? Porque nós somos bloqueados. Se eu não fosse bloqueado, eu não seria ferido. Por isso que eu não ia reagir, eu ia agir em sabedoria para não afetar alguém. Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Como ser prudente? O ser prudente era o agir, igual eu falei. Se eu fui afetado, calma, segura, respira. E faz pergunta para você, para Deus, e fala: o que eu vou fazer agora? O que adianta reagir a algo que está te afetando? Vai te deixar mal e você vai bloquear alguém. Obrigado por ter participado e tamo junto.